Bom, sexto ano, na nossa aula de hoje, então, nós vamos começar um conteúdo novo de gramática. Vocês já estão vendo aí formação de número dos substantivos, tá bom? Na nossa última aula, a gente tinha visto formação de gênero, né, masculino e feminino. Aqui nós vamos ver a formação de número. E aí a gente vai ver o que significa esse número aqui em português, como que são as regras, a gente vai passar por cada uma delas e eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa, então, que vocês têm que saber é o seguinte, acompanhem aí comigo no slide. Na língua portuguesa, o número das palavras pode ser singular ou plural, ou seja, sempre que a gente fala aqui de número, nós estamos falando de singular ou plural. Olhem aí os exemplos. A gente tem aí, de um lado, o singular e de outro, o plural. Por exemplo, a casa, no singular, no plural vai virar as casas. A mesa vai virar as mesas. A nuvem, as nuvens. A mulher, as mulheres. Notem, eu acabei colocando só palavras femininas, nem reparei, mas notem o seguinte, o plural ele é formado de diversas maneiras. Eu posso só acrescentar o S, eu posso mudar lá a letra M aqui de nuvem por N e S, eu posso acrescentar ES aqui de mulheres. Então, a gente tem uma série de regras, mas não se desesperem, porque conforme a gente for estudando, vocês vão aprendendo, tá bom? Então, vamos lá começar a dar uma olhada nas nossas regras. Olha só, acompanhem aí. O plural se faz normalmente com o acréscimo da letra S à palavra no singular, que era aquilo que eu estava falando para vocês. Na maioria dos casos, o plural vai se formar dessa forma, né? Vai ser dessa maneira que ele vai existir. Eu acrescento a letra S e pronto, eu tenho o plural da palavra. Mas há substantivos que sofrem modificações antes de receber a terminação S. Ou seja, algumas palavras elas vão seguir uma regra diferente. Antes de colocar a letra S, eu vou ter que colocar alguma coisinha antes, tá bom? E é isso que as tabelas que eu vou passar aqui para vocês agora vão dizer pra gente, tá bom? Acompanhem aí essa nossa primeira tabela. Nessa tabela, nós temos, de um lado, o substantivo, né? E do outro, nós temos exemplos. Aqui, eu coloquei para vocês a forma como a palavra termina no singular e a forma como ela vai terminar no plural, tá bom? Então, olha só. Quando a palavra terminar em AL, no singular, na hora de passar para o plural, o final dessa palavra vai virar AIS. Tá bom? Como, por exemplo, olha só, jornal, no singular, vira jornais. Tá bom? Então, essa é a primeira regra que a gente tem. A próxima regra é a seguinte. Quando a palavra terminar em EL, ela pode ter duas terminações no plural. Que terminações são essas? Ela pode ter a terminação ES, com acento, ou ela pode ter a terminação EIS, sem o acento. Como, por exemplo, olha só, a palavra no singular pincel, quando eu passo essa palavra para o plural, a finalização dela será pincéis, igual está mostrando lá na primeira tabela, na primeira parte do quadro para a gente, tá bom? E aí a outra palavra que a gente tem aqui é a palavra móvel. A palavra móvel do singular, no momento em que eu vou passar para o plural, ela vira móveis, tá bom? Então, essas aí são as duas primeiras regras que a gente tem. Vamos lá para as nossas próximas regras. Aqui, ó, se uma palavra termina em OL, no singular, quando eu passo essa palavra para o plural, ela vai virar OIS, tá bom? Por exemplo, a palavra lençol, no singular, vai virar no plural lençóis, tá bom? Do jeito que a primeira coluna aqui mostra pra gente, beleza? Vamos lá para a próxima regra. Quando a palavra termina em il, eu posso ter duas formas de formar o plural, tá bom? Qual que é? Será is, se ela for oxítona, ou seja, oxítona, lembrem, é a palavra que tem a última sílaba forte, tá bom? E a terminação aqui também pode ser
eis. Se ela for paroxítona, ou seja, se ela tiver a penúltima sílaba mais forte. Vamos lá para os nossos exemplos. Olha só. A palavra canil, olha só, canil. A sílaba mais forte é a última, é esse nil. Então, aqui, o meu plural ele vai se formar acrescentando is. Ou seja, o plural vai virar canis, tá bom? Cuidado, canis. E aí, a próxima palavra que é fóssil. Prestem atenção, a gente tem inclusive um acento agudo na primeira sílaba aí, né? Fó. Então, fóssil, eu tenho fóssil, né? A sílaba mais forte é a penúltima, é o fós. Se é a penúltima, a minha finalização aqui no plural vai ser eis. Essa palavra, então, aqui no plural vai virar fósseis, beleza? Vamos lá para as próximas regras. Aqui, ó. Se a palavra terminar em o plural vai se formar acrescentando us, tá bom? Por exemplo, a palavra azul vai virar azuis, tá bom? Prestem atenção aí nesse plural. Então, cuidado aí com essa finalização, tá bom? Azul, azuis. Próxima. A palavra, quando ela termina em ão, eu posso ter 3 finais para ela no plural. Olha só o que a tabela mostra pra gente. Eu posso ter ãos, ões ou ães, tá bom? Por exemplo, mão vai virar mãos, reação vai virar reações e pão vai virar pães, tá bom? Vamos lá para as próximas regras. Aqui a gente tem o singular terminando na letra M ou na letra N. O plural, nesses dois casos, vão se formar assim, ó, acrescentando NS, tá bom? Olha só, no singular armazém vai virar armazéns. A palavra hífen vai virar hífens, beleza? E aí a próxima regra agora, se a palavra terminar em R ou se ela terminar em Z, a finalização dela vai ser com ES. Eu vou acrescentar. Esse maisinho aqui significa acrescentar. Eu vou acrescentar ES, beleza? Olha só, flor vai virar flores, giz vai virar gizes. É estranho, né? Porque a gente não usa muito, mas o plural da palavra giz é esse aí, tá bom? Vamos lá. Nessa próxima regra aqui, lá no X não varia, tá bom? Pirex, os pirex. Só o que vai mudar é o artigo. E o S, eu tenho essas duas opções. Ou ele vai terminar em ES, ou ele não vai variar. Por exemplo, mês e freguês vai virar meses e fregueses. O pires e o ônibus vai virar os pires e os ônibus. Tá bom? Guardem aí essa informação. E aí, as últimas regras que a gente tem vão ser essas próximas que eu vou mostrar para vocês. Acompanhem aí. Alguns substantivos são empregados apenas no plural. Nesse caso, os artigos, numerais e pronomes que os acompanham também devem ir para o plural. Olha só. A palavra arredores. Estou nos arredores da minha casa. Arredores, dificilmente a gente usa essa palavra no singular. Tá bom? Então, na maioria das vezes, vai ser usada no plural somente. E aí, a gente vai variar aqui o artigo, tá bom? Os arredores, os afazeres, os parabéns, os óculos, tá bom? Então, vocês nunca vão usar o óculos. Não, porque óculo é cada uma das lentes do óculos. Então, essa palavra sempre vai ser plural, tá bom? E aí, a última regra aqui é o seguinte: há substantivos que mudam de significado de acordo com a flexão de número. Ou seja, se eu usar uma palavra no singular, ela vai ter um significado. E se eu usar essa mesma palavra no plural, ela vai ter outro significado, tá bom? Vamos lá para alguns exemplos. Olha só, a palavra bem, no singular, significa virtude, felicidade, né? Ele está bem. Agora, se eu uso essa palavra no plural, olha só, bens significa propriedades e posses. Então, vocês têm que prestar atenção, tá bom?
E o último aqui é costa e costas, ou seja, costa é o litoral, é a parte que rodeia o mar, por exemplo, tá bom? E costas significa dorso, ou seja, é o local aqui do nosso corpo, né? As costas. Então, no singular e no plural, a palavra muda de significado, beleza? Bom, minha gente, a explicação acaba aqui, tá bom? E a gente vai começar a trabalhar. O exercício de hoje vai ser vocês copiarem esse slide, tá bom? Muito obrigada, continuem em casa, continuem se cuidando e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Até a próxima aula!